dia todo nessa confraternização e impressionada com a capacidade de vocês de tão prontamente passarem da confraternização física para essa agora espiritual, né? Um trabalho de equipe mesmo. Que bom ver que a casa está tão unida, tão harmoniosa e capacitada a fazer todos os trabalhos, né? Com tanta cooperação. Eu creio que nos dias de hoje esse é o fundamental, esse trabalho de equipe, porque até pouco tempo atrás a gente via que eram uns poucos fazendo, né? E hoje em dia parece que todos estão realmente juntos, trabalhando por si mesmo e pela casa, porque a casa está aqui para cada um de nós, né? Então é bom ver esse trabalho de harmonia, esse trabalho de confraternização, em que todos podem juntos fazer com que a festa aconteça e saia tão bem, né? Tão gostosa. E aí agora a gente dá continuidade a essa harmonização, a essa festa, mas na parte espiritual, falando um pouquinho do Evangelho, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho de interior, a fazer com que sejamos cada dia um pouquinho melhores, como Kardec nos disse, que deve ser todos nós espíritas. E nós vamos falar então sobre o capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Penso que todos que falam sobre o Evangelho falam a mesma coisa, né? Talvez este seja o capítulo mais importante para estudarmos no dia de hoje. E falamos assim porque o Evangelho ele é um verdadeiro manual de bem viver. E ele faz com que a gente compreenda o que é que ainda nos falta para sermos melhores espíritos, melhores indivíduos, melhores pais, melhores mães, melhores irmãos, melhores amigos. Então, o Evangelho ele nos auxilia a compreender virtudes que a gente ainda não alcançou no nível em que nós devemos alcançar. O capítulo 9 do Evangelho ele vai trazer algumas virtudes que faz com que sejamos mais mansos e pacíficos no lidar, não só conosco mesmo, mas com aqueles que estão ao nosso redor. E uma das razões que eu penso que ele é muito importante nos dias de hoje é que nós estamos vivendo um período de muito tumulto, de muita guerra, de muito ódio, de muita confusão, de muita incompreensão uns com os outros. A cada dia que ligamos a TV, que falamos com alguém, que vemos a informação no Facebook, ou seja, qual for o meio de comunicação que a gente se utiliza, nós nos deparamos com alguma reportagem, com algum acontecimento que é uma violência para a nossa maneira de compreender a vida, que faz com que ficamos assustados, faz com que estejamos, às vezes, até mesmo um pouco descrentes do dia de amanhã. O que será da Terra com toda essa violência que está acontecendo lá fora? E o capítulo 9, ele vem justamente nos fortalecer, ele vem nos falar o que é que nós precisamos fazer para que estejamos capacitados a viver o dia de amanhã. Todos nós sabemos que a Terra está em transição e nós vamos passar para o mundo de regeneração, queiram alguns ou não. Porque há muitas pessoas que ainda não querem que esse trabalho seja feito. Ainda não compreendeu a possibilidade de harmonia, ainda que sejamos uns diferentes dos outros. Então, a cada vez que a gente liga a TV e que a gente vê acontecimentos como esse, de violência, de preconceito, não devemos perder a fé em Deus, na vida, no dia de amanhã. Mas compreender que há pessoas que ainda não estão preparadas para essa mudança. Que não sejamos nós. Vamos fazer esse trabalho, esse esforço, para que nós também estejamos capacitados para vivenciar esse mundo de regeneração que já está acontecendo. Ocorre que estamos nos primeiros passos, né? É como uma casa em reforma. Quando a casa está em reforma, nós temos uma ideia de como queremos que ela seja. Mas durante o período de reforma é muito difícil, porque é muito pó, os móveis fora do lugar, as paredes pintadas às vezes trazem um cheiro que incomoda. Então essa reforma, quando nós estamos no meio dela, é muito difícil,
porque são conflitos, são dificuldades que a gente experiencia de ir um cômodo ao outro. Então, é a mesma coisa que está acontecendo nesse momento na nossa vida. Nós estamos tendo dificuldades de compreender as diferenças uns dos outros. O que acontecia até muito pouco tempo atrás? Nós todos vivíamos de acordo com uma caixinha de conformidade. Nós devíamos ser assim, nós devíamos agir assim, e nós devíamos, portanto, ter esse futuro. E se você não estava dentro deste quadradinho de conformidade, que pena para você. Então, você não tinha capacidade de ser mais na vida daquilo que você já era. E nos dias de hoje, as pessoas já não estão aceitando isso. Porque se antigamente você tinha a capacidade e não podia ser mais do que aquilo que as pessoas falavam que você era, hoje em dia você pode. Então, nos dias de hoje, ainda que não estejamos naquela caixinha de conformidade, as pessoas estão saindo dessa caixa. E elas estão falando, não, eu sou capaz de ser mais. Eu posso fazer mais, eu posso ser mais. E eu tenho o direito de ser quem eu quero ser. E aí nós começamos a entrar em conflito, porque vai, então, às vezes, contra conceitos que a gente vinha arrastando até o momento como certos ou errados. É onde começa o conflito. E se a gente não é capaz de reavaliar esses conceitos, então começam os conflitos com aquele que está do nosso lado e não quer se conformar com aquilo que eu acho que é certo, né? Então, o outro pensa que certo é fazer a vida de uma certa forma, eu penso que o certo é de outra. E quando a gente se encontra, se nós não conseguimos chegar a um meio termo, o conflito está instalado. Há pessoas que elas são capazes do extremo de matar para que aqueles que não estão no seu conforme não vivam da forma como eles querem viver, porque é contra o conceito dele. Então, a gente precisa aí reavaliar os nossos conceitos e até que ponto nós estamos certos ou errados e até que ponto o nosso certo tem que ser o certo do outro também. Então, nós estamos vivendo num momento de muita turbulência porque é necessário rever conceitos. E quem te garante que você está certo? E ainda que você esteja certo, por que não deixar que o outro aprenda a ser certo também, no tempo dele, da maneira com que ele achar mais conveniente? Aí nós falamos, puxa, mas e aí, como é que fica, né? Porque se a pessoa faz as coisas erradas e eu vou fechar os olhos para isso? Não. Se nós temos certeza absoluta de que aquilo que nós estamos professando está correto, nós continuamos professando. Mas, às vezes, a pessoa não quer ouvir. Então, o que a gente faz? Se recolhe e permite que a pessoa, no momento correto, ela reconheça que o correto realmente não é aquilo que ela pensava. Às vezes, nós não temos condição de falar para outra pessoa e fazer com que ela compreenda que aquilo que ela está fazendo está equivocado. Mas saber calar-se, muitas vezes, é parte da justiça. É saber que, neste momento, a pessoa não está capacitada a te escutar. E se você insistir, você vai provocar um conflito. Quando, muitas vezes, se você esperar pelo dia seguinte e você for conversar com a pessoa, então ela compreenderá melhor. Ela fala, nossa, sabe que agora que eu estou um pouquinho mais calmo, eu consigo ver que você está com a razão? Então, às vezes, esperar uma hora, um dia, uma semana, uma vida, é necessário para que o outro compreenda um pouco melhor. Então, se nós estamos de fato certos de que o nosso conceito está correto, continuemos nele, mas sejamos capazes de dar a oportunidade aos outros de compreender também o que é o certo, o que é o errado, no tempo deles, assim como nós também tivemos o nosso tempo. E é muito difícil ser, né, dessa maneira, de compreender completamente o outro. E eu trago aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o Caracteres do Homem de Bem, que ele vai nos dar uma perfeita explicação do porquê é tão difícil. O Evangelho nos diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. E se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele. Enfim, se fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem.
O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e sacrifica o seu interesse pela justiça. Aqui está, talvez, o ponto-chave desse verdadeiro homem de bem. Porque ser um homem de bem, na maioria das vezes, a gente consegue, mas na sua completa acepção, é muito difícil. Sacrifica o seu interesse pela justiça. Quão difícil é fazer isso? E por isso temos tantos conflitos. Nos dias de hoje, muitas vezes o nosso medo provoca o conflito porque nós temos receio de que no dia de amanhã nós tenhamos comida na nossa mesa, que no dia de amanhã nós tenhamos trabalho, que no dia de amanhã a nossa família e eu mesmo esteja seguro. Quantas vezes nós sentimos o nosso interesse ameaçado e reagimos? É muito difícil pensar na justiça quando o mais básico dos nossos interesses está em xeque, né? E é por isso que tantas vezes a gente não consegue ser o verdadeiro homem de bem na acepção total da palavra, como o Evangelho aqui nos traz. Mas que a gente tenha isso em mente e que façamos o melhor de nós mesmos para alcançar esse objetivo, que é de compreender que Deus é o Pai de todos nós. Pense hoje na pessoa mais difícil sobre a face da terra, a que você tem um sentimento realmente de horror, talvez até mesmo extremado de ódio. Uma pessoa que você pense que ela não deveria sequer estar pisando sobre a face da terra. Essa pessoa também é filho de Deus, também é visto por Deus, também é cuidado por Deus. E um dia essa pessoa estará tão bem quanto todos nós também estaremos. Às vezes é difícil pensar nisso. Às vezes é difícil pensar que uma pessoa que possa cometer tantas atrocidades vá ter também o direito do amor, da compreensão, do perdão, mas terá, porque também é filho de Deus. Então, quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. E aqui a gente fala a expulsão dos maus no sentido de que vai chegar um momento em que a maioria de nós, vivendo tão bem e harmoniosamente uns com os outros, que a gente não mais vai permitir que o mal esteja ao nosso redor. E normalmente, naturalmente, aqueles que não sentem essa mesma harmonia, esse mesmo prazer de estar junto àqueles que de forma harmoniosa querem o melhor, a justiça e o amor, então esses naturalmente sairão, porque não mais terão a capacidade de sentir-se bem junto daqueles que querem a harmonia, que querem o amor e a paz. E, portanto, bem-aventurados, mansos e pacíficos, né? Porque para eles serão deixados a terra. Porque chegará, então, nesse momento em que somente os mansos e pacíficos poderão estar aqui habitando o planeta Terra. E esse capítulo 9, então, ele vai nos trazer algumas virtudes que nós temos que pôr um pouquinho mais de atenção para sermos um pouco mais mansos, um pouco mais pacíficos. É difícil a gente começar do princípio com qualquer coisa. Então, quando nós formos pensar em trabalhar as nossas virtudes, vamos buscar aquelas que a gente já sabe que somos possuidores. E vamos pensar como é que nós podemos fazer para que ela se amplifique, para que essas virtudes estejam cada vez mais presentes na nossa vida. E nós vamos nos espantar de que, se trabalharmos uma virtude ou outra, muito em breve todas as demais também estarão fazendo parte. Porque uma virtude leva a outra, que leva a outra e que leva a outra, né? Então, o Evangelho ele nos traz a afabilidade e a doçura. Sermos mais doces, mais suaves uns com os outros. Quantas vezes a gente, no estresse do dia a dia, somos duros, né? Somos grosseiros, somos difíceis com aqueles que estão ao nosso redor, né? Ah, pisou no meu calo, então agora eu já revido. Não, vamos respirar fundo e pensar como eu posso ser amável, como eu posso ser melhor com o meu próximo. Interessante que eu trouxe justamente um pedacinho do Evangelho em que ele fala o oposto, né? Então ele fala: não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus.
E ele fala isso porque muitas vezes nós conseguimos ser afáveis com os nossos companheiros de trabalho, aqui no centro, ou com alguém da nossa família. Mas muitas vezes nós somos o oposto com alguém mais que a gente não gosta muito, com quem a gente se sente menos afinizado. Então, a nossa afabilidade, a nossa doçura para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas, de repente ele se acaba. Mas veja que nós já temos, porque com algumas pessoas, em algumas situações, nós somos capazes de ser afáveis e doces. Então, nós já temos aí o germe da afabilidade e da doçura. Basta, então, que sejamos capacitados a trabalhar mais essa virtude. Então, é pensar o que é que eu posso fazer para que eu lide com essa pessoa que eu não gosto, se não da mesma maneira que eu trato aquele que eu gosto, mas com um pouquinho mais de afabilidade, um pouquinho mais de doçura. O que é que eu faço com este que eu gosto, que eu poderia também fazer com aquele que eu não gosto? Na psicologia, a gente fala que nós nunca podemos mudar o outro. Você não pode modificar o comportamento do próximo, mas você pode mudar o seu próprio comportamento. Se você é capaz de mudar o seu comportamento, você imediatamente causa um impacto no comportamento do outro. Talvez não imediato, ou talvez até mesmo imediato, porque a pessoa já vai se assustar, falar, uau, alguma coisa aqui aconteceu, né? Vai ficar meio perdida. Mas se você conseguir modificar a maneira como você lida com aquele que você não tem uma boa convivência, um bom relacionamento, esse relacionamento automaticamente vai se modificar também. Então, quando nós estamos juntos com aquela pessoa que a gente não se sente tão bem, pensar o que é que eu posso fazer para modificar o meu comportamento em relação a essa pessoa que possa trazer uma mudança no nosso relacionamento. Se nós queremos, nós podemos. É difícil, às vezes quase impossível, mas não é impossível. Basta um esforço realmente da nossa parte para conseguir com que isso aconteça. Então, sermos mais afáveis e doces é um passo para esse manso e pacífico, né, que nos fala o Evangelho. Também nos fala da paciência o Evangelho. E essa virtude que está tão em falta nos dias de hoje, né? A gente poderia colocar, quem sabe, uma notícia no jornal. Procura-se pela paciência. E vai ser difícil encontrar. Quem tem suficiente paciência nos dias de hoje? Nós estamos tão corridos, é tanta coisa, tanta atividade, tanta informação que nós recebemos todos os dias, que muitas vezes nós não temos nem o mínimo da paciência. Então, essa é talvez uma das virtudes que a gente mais precise trabalhar. Eu sempre falo do trânsito nos meus exemplos, mas a paciência é, quiçá, um dos exemplos maiores, né? Você sai de casa, pega o carro, já todo o seu bom humor, a sua paciência foi para o espaço. E já prestaram atenção que quando você faz um esforço consciente, acorda e fala, não, hoje eu serei mais paciente. Parece que este é o dia que menos paciência a gente tem. Né? Você abre a porta e passa alguém na sua frente e você já não consigo mais, né? Por quê? Será que é porque as coisas começam a acontecer contra você? Não, é porque você está mais consciente de que você não tem a paciência. Então, qualquer coisa você coloca como um obstáculo para o seu objetivo. Aí, duas coisas. Ou a primeira, você muda o seu comportamento, a sua maneira de pensar. Não. Isso não é uma tentativa de fazer com que eu perca a minha paciência. Sou eu vendo como as coisas estão acontecendo e que eu não gosto. Ou você compreender, ok, pode ser um obstáculo, né, no meu dia de hoje, mas eu sou mais forte e eu posso. Porque eu realmente quero hoje fazer com que eu termine o dia com a mesma paciência com que eu acordei. Então, aqui, das duas maneiras como nós podemos ver o nosso dia, e essas duas maneiras vão funcionar para que a gente consiga estar um pouquinho mais paciente do que nós normalmente estamos, né? Então, nos diz o Evangelho que a vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas, que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores.
E é verdade, nós todos os dias temos dificuldades, pedrinhas no nosso caminho que muitas vezes, na sua continuidade, acabam nos afetando. Afetam o nosso bom humor, afetam a nossa paciência, afetam a nossa afabilidade, como todas as outras virtudes. Parece que o mundo está contra nós. Mas se nós conseguirmos parar e olhar realmente o nosso dia, nós vamos ver quantas bênçãos, quantas coisas nós recebemos todos os dias, das quais nós deveríamos dar graça. Nós vivemos numa cidade, né, no sul da Flórida, é lindíssimo. Podemos ir até a praia todos os dias, ver o nascer do sol. Nós temos tantos parques por aqui que nós podemos ir e refletir um pouco na nossa vida, naquilo que nós queremos fazer para compartilhar com outras pessoas ali também. Nós temos tantos amigos que nós podemos nos reunir, não é? Num café da manhã de confraternização. Quantas coisas nós podemos fazer, quantas coisas nós temos a oportunidade de fazer. Todos nós aqui temos condição de fazer pelo menos uma refeição ao dia. E ainda que às vezes a gente fala, mas aí você está comparando no extremo, mas quantas pessoas não têm essa mesma condição de nós? Quantas pessoas têm a oportunidade de ver em um mês essa quantidade de comida que nós vimos hoje aqui no café da manhã? Então, não é não comer, mas é comer dando graças de que nós estamos nessa capacidade, de que nós podemos estar aqui e comendo de uma forma harmoniosa, agradável, confraternizando com tantos companheiros essa oportunidade. Lembrando que há pessoas que não têm essa condição, né? Então, não é ter o sentimento de culpa, não vou comer porque há pessoas que não podem. Não, eu vou comer, mas com o sentimento de gratidão por estar hoje capacitado a comer essa comida, a ter essa fartura, essa possibilidade de confraternizar com outros, como nós tivemos no dia de hoje. Tá? Então, realmente, nós temos muitas bênçãos e todos os dias nós podemos pensar em pelo menos uma e falar, obrigado, Senhor, por esta bênção do dia de hoje. Só de fazer isso uma vez por dia, não é nem pensar em todos os benefícios que recebemos, mas se tivermos a capacidade de pensar em um, todos os dias, nós faremos com que o nosso dia seja um pouquinho melhor. E estaremos um pouquinho mais fortalecidos para sermos mais pacientes, mais afáveis, mais doces. Porque teremos, então, a compreensão de que nós temos muito e que nós recebemos muito todos os dias. Uma outra virtude de que nos fala o Evangelho é a obediência e resignação. E essas duas virtudes, elas são muito mal compreendidas. Primeiramente, quando nós falamos sobre obediência, nós pensamos, é abaixar a cabeça, é aceitar o que o outro está me dizendo para fazer. E se o outro estiver errado? A obediência é você reconhecer o que é certo e o que é errado e ser capaz de obedecer se estiver certo. E ser capaz de resignar-se quando, estando errado, você não pode, naquele momento, pelo menos, fazer absolutamente nada com isso. Então, é a razão, é o nosso pensamento, é a nossa compreensão de que o que nós podemos fazer é isso, e está correto. E a resignação é de sabermos, não há absolutamente nada que eu possa fazer neste momento. Então, eu me resigno porque, neste momento, vai ter que ser assim. Mas eu estarei alerta para que, na primeira oportunidade, eu possa trazer a verdade. Então, nos diz o Evangelho que a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação, o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Ser resignado é mais difícil do que ser obediente, porque às vezes é fácil, né? A gente aceitar, acatar e fazer aquilo que o outro nos está dando uma ordem. Agora, resignar-se, essa sim é muito difícil, porque é saber que apesar de que não é o melhor, de que apesar de que está contra aquilo que eu sei que é verdadeiro, eu tenho que permitir que o outro continue, porque não está na minha alçada, não está na minha condição daquele momento de modificar nada. Então, eu tenho que me calar e permitir que as coisas saiam da maneira como ainda estão saindo. E quantas vezes nos dias de hoje, a lei dos homens é contra a lei de Deus?
E a gente tem que calar-se e permitir que as coisas sigam assim, porque a gente sabe que não há nada que possamos fazer. Porque a lei dos homens ainda vê como correto matar o próximo, né? Ainda que seja sob a lei. Está correto? Não, nós sabemos que não. Não é da lei de Deus não matar. Não há aí nenhuma vírgula que dê exemplos de outros casos que pode se matar, né? Mas a gente tem que se calar, porque é da lei dos homens, ainda vivemos nisso. Podemos falar que não estamos de acordo? Absolutamente. Quantos movimentos há que pregam e pedem e exigem a mudança da lei? Mas há que resignar-se de que ainda isso continua acontecendo e não criar o conflito da violência, porque violência não acaba com violência. Aceitar e continuar trabalhando para que essa lei de Deus seja a lei vigente. Mas ser resignado no sentido de que eu não posso violentar o meu próximo. Se eu já sei a lei e se eu já sou capaz de atendê-la, que maravilha. Mas há ainda companheiros que não, né? E no momento em que a maioria compreender a lei de Deus, então a lei de Deus também será a lei dos homens. Porque é pela maioria que a lei se faz presente na Terra. O Evangelho ele nos traz um vício, né? A cólera, o ódio, a raiva, a revolta. E é o único vício que ele traz junto a tantas virtudes. E esse vício talvez ele tenha a razão de estar aqui no Evangelho, porque ele é muito comum nos dias de hoje. Nós sentimos a raiva ainda. Mas se nós pensarmos bem, é uma emoção, é uma virtude, é um vício que ainda é uma emoção. É uma emoção que ainda está correto para todos nós, porque no nível que nós ainda nos encontramos, a emoção se faz presente nos nossos dias, né? Mas ela não deve ser de uma tal forma que a gente perca a razão, como ele coloca aqui. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados o mais sábio conselhos? Então, quando nós reconhecermos que estamos sentindo raiva, ódio, rancor, principalmente a raiva, o rancor já é um pouco mais adiante, né? Mas a raiva, então é parar e perguntar, por que eu estou sentindo isso? E tomar uma atitude consciente em relação a essa emoção. Não deixar com que ela chegue ao ponto de nos mostrarmos como selvagens. Porque quando perdemos a razão e agimos na raiva, então, se nós pudéssemos parar e olhar, nós veríamos uma atitude de selvagens. Então, o que o Evangelho nos chama a atenção, de que nós temos que trabalhar nessa cólera, nessa raiva, porque ela faz com que muitas vezes a gente haja de uma forma selvagem. E nós temos que trabalhar constantemente para sermos civilizados. Já está, né, no momento de que a gente haja de uma forma civilizada uns com os outros. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muitas perseveranças. Então, é muito comum que a gente escute as pessoas falando, mas eu sou assim, se não gosta da maneira como eu sou, então não fique comigo, né? Talvez com os espíritas a gente escute isso de uma forma diferente, né? A gente fala, né, essa daqui ainda eu vou ter que deixar para a encarnação futura, porque ainda não dá para eu trabalhar com ela. É quase a mesma coisa, né? Só a gente está sendo assim, um pouquinho mais brando com a gente mesmo, né? Ainda não dá para a próxima. Não. Porque se nós já temos conhecimento, se nós já temos consciência daquilo que temos que trabalhar, esse é, quem sabe, o passo mais difícil. Compreender que nós estamos falhando em alguma coisa. A partir do momento em que nós compreendemos que estamos falhando, então o trabalho ele deve iniciar imediatamente. Não esperar que estejamos perfeitos no dia seguinte, mas que a cada dia a gente possa trabalhar um pouquinho mais para estarmos um pouquinho melhores. Que eu seja hoje melhor do que ontem e que eu seja amanhã melhor do que hoje. Não é assim que nos fala o Evangelho? Então, se nós formos um pouquinho melhores a cada dia, no final dessa encarnação já teremos mudado bastante. Muito mesmo.
Essa mensagem do livro Vida Feliz, por Divaldo Franco, ele traz aqui para a gente um resumo de tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. E nos faz dar, né, uma boa compreensão de toda essa mensagem. E ele nos diz que nestes dias agitados, a angústia caminha com um homem, disfarçado de medo, de ansiedade, de sentimento de culpa. Naturalmente, as pressões a que a pessoa está sujeita respondem por tal situação. A ansiedade pelo prazer exorbitante o frustra. Os valores agressivos amedrontam, e a timidez encontra uma forma de levar ao complexo de alta punição. Afasta da mente esses fantasmas responsáveis por males inumeráveis. És filho de Deus, por Ele amado, que te protege e abençoa. Não te afastes das suas leis, e se te enganares, em vez de te entregares a conflitos desnecessários, retorna o caminho do dever, sem receio algum. Então, se nós pudermos tirar alguma mensagem do dia de hoje, será que todos nós somos filhos de Deus, por Ele amado, protegido e abençoado. Então, que ao invés de, no momento que reconhecermos uma necessidade de melhorarmos, no momento de reconhecermos que estamos fazendo alguma coisa equivocada, é pensar o que é que eu posso fazer para estar um pouquinho melhor. Lembrando que Deus, que o nosso Pai amado, Ele está ali nos protegendo e nos amando em todos os momentos, ainda que tenhamos feito algo que não deveríamos ter feito. Então, é pensar neste Pai amado, pedir as suas vibrações, as suas bênçãos, o seu amor, que nos fortaleça para seguirmos adiante trabalhando melhor em nós mesmos, sendo um pouquinho melhores a cada dia, sendo capazes de, se possível, modificar aquilo que fizemos equivocado. E que, se não for capaz, então que pelo menos eu não cometa o mesmo erro outra vez. Ou se o erro for cometido, que ele não seja tão grave quanto da última vez. Então, é lembrarmos de que somos todos filhos amados e que, portanto, temos infinitas oportunidades na casa do Pai de sermos melhores a cada dia. Lembrar disso e colocar em prática, né, no nosso dia a dia, começando bem, se Deus quiser, esta semana, e que sejamos um pouquinho mais afáveis, um pouquinho mais pacientes, né, e que possamos trabalhar um pouquinho mais a nossa raiva, as nossas angústias, para que sejamos melhores, conosco mesmo e com todos aqueles que estão ao nosso redor. Que a paz do Senhor esteja com todos. Eles me obrigaram a pagar esse mico de vir vestida assim aqui na frente. Falei, mas eu vou assim, o pessoal, faz parte. O caipira está dentro, né? Vida interior de São Paulo. Então, eu queria agradecer, Cláudia, pela sua gentileza, pela sua